Gente, aqui na sala do Mulher.com, nós temos o prazer, de receber a doutora Marcela Ledo, que é dermatologista e veio com muito carinho nos ensinar, nos orientar, nos ajudar a cuidar da nossa pele, principalmente agora no período do inverno, né? Sim. Agradeço o convite, tô doida para experimentar aquele cuscuz ali. Que delícia! Mas tá bom, hein? Você também vai ficar na dúvida, você vai ter que experimentar dos dois. Com certeza. E com certeza no inverno é uma época que a gente tem que ter muita atenção com a nossa pele, porque é uma época que acontecem as alergias, como você comentou já na abertura do programa, e que a gente tem que ter um cuidado redobrado. E é por isso que eu estou aqui, que eu quero esclarecer tudo isso para todo mundo, para orientar certinho como que deve cuidar da pele nessa época do ano. Fala de alergia, já começa a coçar o nariz, começa a coçar a cabeça. Mas quando a gente fala de roupa guardada, blusa de lã, edredom, cobertor, aí não tem jeito, a alergia chega mesmo. Inclusive, vocês médicos chamam de prurido, a coceira. A coceira. Mas a gente fala, coceira, mas tô com muita coceira e coça, principalmente assim as pernas, coça bastante. Isso é devido ao uso dos cobertores, etc., que ficaram guardados, que deveriam... Como que a gente procede nesse sentido? Ou tem outros fatores que podem causar essa coceira tão recorrente no inverno? O que acontece? Tem pessoas que já têm uma tendência a ter o que a gente chama de xerose, que é o ressecamento da pele. E nessa época do inverno acaba que isso piora muito. Então, quando você tira aquela blusa de lã do armário e coloca direto em contato com a sua pele, aquele tecido ele vai irritar mais ainda a sua pele, que já está mais ressecada. E a mesma coisa também com os edredons, às vezes as coisas que ficam guardadas no armário, elas têm que ser higienizadas antes, a menos que elas estejam guardadas a vácuo, Porque muito ali tem muitos ácaros ali, também às vezes acaba piorando até a alergia respiratória, não só a alergia de pele. Mas acaba que a gente tem que cuidar em relação a tudo que a gente se expõe na época toda do ano, mas principalmente quem é alérgico agora na época do inverno. Eu falei da coceira, mas as pessoas costumam se agasalhar muito mais, claro, para não passar frio no inverno. Aí colocam eu vou falar das mulheres, os homens nem tanto, mas colocam uma meia, uma calça e aquilo fica... Esse atrito também pode causar essa coceira? Sim, o atrito piora muito a coceira e tem gente que tem uma tendência aos fiozinhos da perna, por exemplo, a quebrar. Então, aquele atrito com a calça jeans, com a meia calça, faz com que aqueles pelinhos às vezes se quebrem, fazendo tipo uma pseudofoliculite que a gente fala, que é uma irritação dos pelos ali. Isso aí também pode fazer com que fique mais áspero, gerando coceira, piorando a situação. E o atrito também provoca essa piora desse ressecamento e a coceira maior. Então, no inverno, acaba que o ideal é sempre hidratar e muito essa pele. É a época do ano que a gente tem que mais hidratar. E é engraçado porque às vezes muitos pacientes chegam no consultório e falam assim, nossa, doutora, eu tô com essa coceira e tal, e eu passei um hidratante e melhorou. Eu falei, então, passe mais hidratante. Porque às vezes uma medida tão simples com hidratante, às vezes até hidratantes comuns de farmácia, não precisa ser aqueles hidratantes caríssimos. Quem não tem uma tendência, uma dermatite atópica, por exemplo, e aí a hidratação faz com que ao álcool, acaba que tem gente que praticamente toma banho de álcool, Isso é verdade. Passa em tudo quanto é lugar, passa no braço, tudo. O álcool também provoca um ressecamento grande, gerando a coceira. O produto do álcool gel também pode gerar coceira, que é algo que está sendo muito comum também essa época, as pessoas com dermatite de contato de mãos por conta do uso do álcool. E com o ressecamento do inverno, piora mais ainda. Muita gente reclama desse ressecamento, mas não presta atenção na temperatura do banho. Isso faz diferença? Muita diferença. O banho muito quente, aquele banho delicioso, saindo fumaça, assim, que parece que a gente está numa sauna, é o banho que mais resseca a pele, que ele tira tudo de óleo que a gente tem na nossa pele. Então, o banho com aquela temperatura quebrada, morna, não muito escaldante, é o ideal, Porque aí ele não resseca tanto, não tira tanta
oleosidade da nossa pele e melhora, não piora tanto esse ressecamento. Quer dizer, aquele banho do sábado, aquele banho do sábado, que o povo pega de bucha e esfrega. Esse banho, então, como é que fica? Não, esse banho é o pior. Todos os dermatologistas, né, os dermatologistas que estiverem me assistindo sabem. A gente fala, não use bucha, em hipótese nenhuma. E tem gente que ama uma bucha, que acha que só limpa com bucha. Não, gente, não precisa usar bucha. Apenas o sabonete é o suficiente e não precisa também esfregar muito com o sabonete, principalmente quem tem a pele mais ressecada, porque o sabonete também, imagina um detergente. Detergente a gente não usa para tirar o óleo do prato, da panela, o sabão é a mesma coisa, a gente tira todo o óleo da nossa pele, fazendo com que ela fique mais seca ainda. Então a gente tem que evitar ficar se ensaboando muito. Até quem, às vezes, gosta de tomar banho de banheira, por exemplo, uma dica é colocar, quem tem a pele mais ressecada, né? Colocar óleo na banheira, que aí também ajuda a gente não perder tanto a oleosidade da nossa pele. Ou, às vezes, até colocar maisena na água, que também ajuda a não ressecar tanto. Maisena, simples maisena. Colocando na água faz com que a gente também não resseque tanto a pele durante o banho. Então, pessoas... Sai o fantasma da banheira. Sai toda branca, né? É amido de milho. Amido de milho, exatamente. A aveia também dá certo. Então, a aveia, já tem inclusive na linha de cosméticos, tem. Né? Tem muitas coisas à base de aveia. Tem. Então, isso é nutritivo mesmo. Sim, ajuda a evitar o ressecamento e ajuda a hidratar do banho. Isso é interessante para quem toma banho de banheira ou quem dá banho criança em banheira, né? Porque tem muitas crianças, a dermatite atópica, que é uma doença comum na população de faixa etária infantil, né? Que conforme a gente vai crescendo, as crianças vão crescendo, pode ter dermatite atópica. Mas a dermatite atópica comum nas crianças, as crianças às vezes pioram muito nessa época do inverno. E aí a mãe acontece isso, agasalha, põe 500 coisas, põe negocinho na cabeça de lã, põe a luvinha de lã, e aí acaba que a pele ela vai ficando mais escoriada, contato com aqueles tecidos que, né, acabam que atritam na pele. E aí isso acaba piorando. Então tem que hidratar muito, pode colocar amido de milho, aveia, hidratar muito pós-banho, saiu do banho, hidrata. Duas coisas que eu tô aqui na ponta da língua para perguntar para você. Voltando ao sabonete, com esse negócio já existia uma propaganda muito grande dos 99,9% que mata bactérias. Não vou falar marcas aqui porque são N marcas. Agora com a pandemia, isso ficou mais acirrado ainda as propagandas. Use porque mata bactérias, mata o vírus, mata não sei o quê. E as pessoas estão usando em demasia. Sim. Tudo é esse sabonete. Ele é bom ou ruim? Ruim. Mata a bactéria, mas mata a sua pele Pois também. Porque uma simples, por exemplo, em relação a vírus, a bactéria, uma simples lavagem de mãos com sabonete comum já vai fazer esse papel. A gente não precisa exterminar tudo com 99 das bactérias da nossa pele. Porque existem bactérias que moram na nossa pele, que elas são importantes para a nossa proteção. Então não tem por que utilizar esse sabonete, porque eles ressecam mais, deixa a pele muito mais seca, também é muito comum isso, às vezes as pessoas vêm com a pele muito ressecada e aí só da gente mudar o sabonete já melhora, né, usando sabonetes com fatores mais hidratantes. Os de glicerina são mais indicados? Os de glicerina, alguns que têm aquela porcentagem de creme hidratante são interessantes. Tem alguns sabonetes que são para pessoas que têm a pele sensível, que geralmente também tem fatores hidratantes. Existem sabonetes, chamam Syndet, são sabonetes que, na verdade, não são sabonetes, são loções de limpeza que não têm sabonete. Então, elas acabam não ressecando tanto a pele. E a gente não precisa matar 99% das nossas bactérias. A gente precisa das nossas bactérias que são simbióticas, que moram ali na nossa pele. Elas que promovem esse equilíbrio que a gente tem. Então, deixa elas lá. Deixa elas quietinhas lá. E pensando na hidratação,
terminou o banho, você falou que pode colocar o óleo na banheira, mas quem não tem banheira, por exemplo, ainda com o corpo molhado, eu recebi a indicação, tá com o corpo molhado, antes de enxugar, vem com óleo de amêndoa, ou aqueles óleos cheirosos, né, que tem N marcas aí também, vem e passa, mantendo ainda a água no corpo, espalha esse óleo para poder manter um pouco dessa água no corpo e manter a hidratação. Isso ajuda? Ajuda sim a gente também a não desidratar tanto. E quando a gente sai do banho, que essa pele está mais amolecida, mais umidificada, é o momento que ela absorve mais aqueles hidratantes que a gente passa. Então é o melhor momento para hidratar, tanto o rosto quanto o corpo e até mesmo o cabelo, né? Tanto que no banho que a gente faz a hidratação no cabelo. Então a gente tem que usar o hidratante logo depois que sai do banho. Ótimo, gostei disso. Por falar em óleo de amêndoa, a Elaine Uric colocou assim, e o hidratante à base de amêndoas, é indicado? Esses hidratantes têm vários óleos que são indicados, óleo de uvas, por exemplo, óleo de amêndoas doces. Então, esses óleos são muito bons, os óleos vegetais que a gente fala, né? Que são óleos muito legais para ajudar nessa questão da hidratação. Mas o óleo puro, só o óleo, ele não hidrata sozinho. Ele tem que ter outras substâncias. Então, se vocês repararem, nos hidratantes tem, né, todos os itens hidratantes, a gesilanolina, e também tem os óleos. Então, isso em conjunto promove um processo de hidratação maior. A Vitória mandou duas partes da pergunta dela. A primeira eu já fiz lá na cozinha, a segunda é para você, doutora. Sobre os cuidados com a pele, procuro sempre limpar bem com um bom sabonete e uso cremes anti-idade, filtro solar, sempre, mesmo em casa. E não devemos esquecer da importância da nossa alimentação e hidratação, pois isso também irá fazer diferença para uma pele bonita e saudável. Até onde a Vitória está certa? Está totalmente certa. Eu falo assim, que o melhor anti-idade é o filtro solar. Se você não quer usar nada, não quero usar nada, estou cansada, tenho preguiça, só o filtro solar já vai te ajudar e muito. Então, a boa limpeza, né, usando um sabonete adequado para o tipo de pele. Quem tem uma pele ressecada não pode usar um sabonete igual quem tem uma pele com acne. Então, tem que ser orientado por um dermatologista para saber exatamente o sabonete que usa. O uso de cremes anti-idade ajudam também na melhora da qualidade dessa pele. Se a pele for mais oleosa, às vezes ajuda na questão da oleosidade, na questão da acne. Então, os produtos específicos para cada tipo de pele, com certeza ajudam, mas o principal, o ganhador, é o filtro solar, sem dúvida. Com fator pelo menos 30, e ele tem que ser reaplicado ao longo do dia. Então, o ideal é ele ser reaplicado de 3 em 3 horas, mesmo em casa. Então, agora acaba que as pessoas estão muito em casa e falam, doutora, eu estou em casa, né? Fico lá no computador, nem lembro do filtro solar. Não, gente, até em casa o filtro solar tem que ser aplicado. Principalmente porque a gente é muito exposto à luz branca, né, da nossa casa, porque todo mundo tem a casa bem iluminada. Vira e mexe, você sai, você estende uma roupa, você se expõe um pouco, você vai na padaria, você volta. Então, às vezes, são coisas corriqueiras que a pessoa nem repara que ela faz. A luminosidade também da tela. Verdade, né? A luz azul, A né? luz azul, a famosa luz azul. Por isso que a gente tem que manter o uso do filtro solar, mesmo dentro de casa. E olha, só para você assim ficar matutando aí, vou fazer uma pergunta para você de casa. Quanto tempo você passa diante das telas? Do celular, da televisão, do computador, do seu tablet, do seu note, seja lá qual tela, quanto tempo você passa? Você sabia que você não pode ultrapassar 2 horas por dia somando tudo? Então pense nisso, aí já que você está querendo cuidar da sua pele, a doutora com certeza faz mal para a pele, faz mal para os olhos também, mas para gente que tem uma tendência maior à pigmentação, então a luz azul ajuda nisso, a pigmentar, né? Então, e hoje em dia a nossa vida é tela, né? Muitas pessoas estão trabalhando 12 horas por dia em frente a uma tela de computador. Depois vai para a televisão, depois vai para a televisão, ou então fica no tablet, né? Verdade. Então, a gente vive o dia inteiro na frente da tela, então a gente tem que se cuidar da luz azul também.
Falamos sobre o ressecamento, sobre as coceiras, sobre algumas alergias, né? A dermatite de contato, né? Que você comentou, doutora Marcela. Mas quais são as doenças assim mais recorrentes neste período do inverno e que as pessoas devem começar a observar, além daquilo que nós já falamos? Deixamos de falar algo? Não, o mais importante é a dermatite atópica, né, que as pessoas ficam com a pele mais ressecada e acaba que pioram. As alergias em geral, né, as alergias respiratórias, que a gente chama de atopia, né, então tem muita relação. O que eu comentei também da questão do contato, né, da dermatite de contato dos tecidos. Do inverno, assim, o que a gente mais vê de prevalência é isso. E às vezes tem algumas doenças. Tem uma doença que eu lembrei agora, que é muito comum piorar nessa época do inverno, que é a dermatite seborreica, é a caspa. Que é algo super comum de piorar, porque todo mundo vai lá no banho escaldante, toma o banho, lava a cabeça com a água muito quente, e isso faz com que piore muito a caspa. Né, acaba que aquele couro cabeludo gera uma inflamação maior, aquele óleo é mais produzido por conta daquele calor, e aí piora a oleosidade e piora a dermatite seborreica. Então acaba que piora a caspa. Tem gente que tem dermatite seborreica que fica aquele vermelhinho em volta do nariz, nas sobrancelhas. Chega a descamar, né? Descama. Então nessa época do inverno é muito comum que piore também a dermatite seborreica. Como chama aquelas feridinhas que podem dar no corpo inteiro, mas principalmente aqui, assim, A foliculite? Não, a foliculite não. Agora sumiu. Olha só. Que geralmente é emocional. Que nesse período do inverno... Alopecia areata? Gente. Olha só, eu estava com ela aqui psoríase? Na cabeça. Psoríase. Psoríase. Olha só. A psoríase, às vezes as pessoas... por problemas emocionais, hereditários, né? Isso vem de família... começam a ficar com aquelas feridinhas, aquela vermelhidão. E, quer dizer, isso é uma coisa que incomoda bastante. Para as pessoas que olham e falam assim, nossa, o que será que é aquilo? Sim. Então, nesse período do inverno, tem algo a mais do que nós falamos aqui e que poderia ajudar essas pessoas que têm o problema? Sim, a psoríase, ela está dentro das doenças autoimunes da pele, né? Ela acontece que ela tem uma herança genética, né, como você comentou, e ela faz com que aquela pele ela fique mais grosseira, ela fica com eritema, ela fica vermelha, com uma camada que descama, né? E, às vezes, o próprio ressecamento faz com que piore a psoríase. Tanto que uma das vertentes do tratamento, um dos pilares do tratamento da psoríase é a própria hidratação. Então, às vezes a gente tem que entrar com medicamento via oral, tem que fazer fototerapia, tem que fazer uso de imunobiológicos, são medicamentos potentes, mas a hidratação ela é essencial. E, às vezes, a desidratação piora a coceira e quanto mais a pessoa coça, mais piora a psoríase. Então, a psoríase ela tem que sempre ser muito bem cuidada, bem hidratada. Às vezes a gente precisa lançar a mão do uso de corticoides, mas a hidratação é essencial também para o tratamento dela. E nós temos uma perguntinha, vamos fazer essa perguntinha, porque eu já fiz várias aqui do tablet, mas nós temos mais uma participação. Boa tarde, por conta do hipotiroidismo, a pele já é ressecada e piora no inverno. Uso creme após o banho, mas mesmo assim fica ressecada, principalmente na parte inferior das pernas. O sabonete é o vilão da história? A Deise Pastore Bilar. Obrigada, Deise. Bom, o próprio hipotireoidismo, ele já deixa a pele ressecada, já é uma pessoa que tem uma tendência a uma pele ressecada, principalmente se esse hipotireoidismo não tiver controlado. Né? Mas o sabonete com certeza é um vilão importante. E dependendo da idade da pessoa, principalmente se ela tiver pós-menopausa, piora mais ainda o ressecamento. Então, a menopausa, por conta da queda hormonal, não resseca só partes íntimas, olho, mucosa, resseca a pele também. Então, dependendo da idade, acaba que tudo isso junta, né, vários fatores, e aí acaba que a pele fica mais ressecada assim. Doutora, eu quero agradecer demais sua participação comigo. Foi uma delícia ouvi-la
explicar pra gente tudo que a gente precisa saber sobre esses cuidados com nossa pele no inverno. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, Rita. E qualquer dúvida, pode me mandar que eu também respondo. E olha, tem pessoas que já falaram pra mim assim, nossa, a hora que a doutora Marcela sair, você já pega o telefone dela. Você de casa, anota, tá aqui embaixo. Olha, esses são os contatos da doutora Marcela. Pode segui-la no Instagram, pode também entrar em contato, tem o telefone aí. E eu quero muito que você volte aqui no programa para outros temas. Só me convidar que eu venho. E olha, eu quero aproveitar, né, já que a gente está falando de pele, falando desses cuidados, tudo que nós falamos aqui são assuntos sérios, são recursos dentro da informação para que você tenha aí uma pele saudável, porque ninguém quer envelhecer, ninguém quer ter problemas de pele que os outros vejam e fique assim com aquele asco, como a gente falou da psoríase. Se as pessoas seguirem certinho, doutora Marcela, elas vão ter bons resultados. Sim, existem algumas doenças dermatológicas, como a própria psoríase, que elas não têm cura, mas elas têm tratamento. Então, existem doenças que, às vezes, as pessoas ficam preocupadas, são estigmatizadas por isso, mas elas têm como a gente controlar, tem como a gente tratar e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, uma das participações aqui, agora eu não vou achar, meu Deus do céu, que falou sobre a água. Ah, já sei, estava aqui no comecinho, foi a Vitória mesmo, né, que falou assim, tomar água, a cuidar da nossa alimentação e da hidratação. A gente fala assim, eu sou uma que tem que pedir ajuda, né, quem está em casa sabe que eu falo, me ajudem a lembrar de tomar água, porque eu não sinto sede. Então eu tomo água mesmo porque eu preciso estar aqui do lado, mas estou com essa carequinha desde o começo do programa. A hidratação ajuda também. Tomar água. Quanto de água nós temos que tomar por dia para a pele poder aproveitar bastante? De uma forma geral, disse 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Quem faz muito exercício físico tem que tomar uma quantidade maior. Às vezes tem que tomar até 1 litro a mais, porque perde muita água, né, no exercício físico. Mas a água endógena, né, tomar a água é essencial para todo o nosso funcionamento. Né? E isso faz com que também a nossa pele, tanto que tem gente que fala, nossa, eu não tomava água, agora eu tomo água, minha pele melhorou, a minha espinha melhorou, porque realmente melhora muito. Né? E a alimentação também é muito importante, uma alimentação equilibrada. Não existe nenhum, que às vezes as pessoas me perguntam, Marcela, tem algum alimento que eu tome que, uau? Não, gente, é só ter uma alimentação saudável, equilibrada, com todos os nutrientes, e aí, às vezes, com uma orientação de um nutricionista, justamente para ter tudo bem equilibrado e tudo funcionar perfeitamente. Enriqueceu a nossa tarde, que delícia! Já agradeci a doutora Marcela, reforçando, agradecendo mais uma vez sua participação comigo. E ela vai voltar, não vai, gente? Então, pode preparar aí já suas próximas perguntas, que em breve a doutora Marcela estará conosco. E nossa tarde encerra aqui.